Capítulo 814. O longo suspiro que soou das profundezas da catedral deixou os músculos das costas de Klein e Alger tensos enquanto eram bombeados com adrenalina. Sem qualquer hesitação, a luva esquerda de Klein ficou transparente quando ele desapareceu, aparecendo ao lado do enforcado. Ao estender a mão para agarrar seu ombro, Senor também pegou a característica de Beyonder semelhante a uma água-viva e, com a ajuda de seus saltos nos reflexos, voltou para a moeda de ouro dentro da cigarreira de ferro. Logo depois disso, os corpos de Klein e Alger tornaram-se incorpóreos e invisíveis, deixando as catacumbas silenciosas novamente. Os dois foram teletransportados diretamente para o ar a uma certa distância. Suas figuras surgiram em meio às sombras das nuvens e ao luar carmesim. Inconscientemente, Klein e Alger viraram a cabeça em uníssono para olhar para a ilha primitiva, desejando saber se alguma mudança aconteceria nela. Quando ouviram aquele suspiro, confiaram em seus instintos e experiência para escapar imediatamente, apesar de não sentirem nenhum perigo real. Agora, não podiam deixar de ficar curiosos e confusos. Na visão deles, a névoa espessa que cobria a ilha primitiva havia se dispersado rapidamente. O luar brilhava diretamente sem nada obstruí-lo. Em meio a ventos uivantes, Klein e Alger flutuaram no ar enquanto viam o estado atual da ilha primitiva através da névoa esparsa. Ela havia desaparecido. Esta ilha primitiva que tinha uma serpente semideus emplumada e todos os tipos de criaturas Beyonder havia desaparecido. A região em que se encontrava tinha água do mar azul escura, quase preta, que diminuía ligeiramente. Nada parecia fora do comum. Alger não pôde evitar colocar a mão no bolso, onde tocou o cristal central da gárgula de 6 asas que havia deixado sua mente lenta. Se não fosse por seus despojos de batalha ainda existirem, teria suspeitado se fosse tudo um sonho. Ele se perguntou se ele e German Sparrow haviam se perdido de alguma forma, se não haviam encontrado a verdadeira ilha primitiva e acabaram completando a exploração em seus sonhos. Klein também teve pensamentos semelhantes. Até sentiu como se estivesse tendo alucinações. Afinal, uma ilha gigante com tantas criaturas poderosas que escondiam segredos de tempos míticos não poderia simplesmente desaparecer sem dizer uma palavra. Mesmo a água do mar não mostrava quaisquer sinais correspondentes de sua existência. Felizmente, não hesitei e optei por fugir imediatamente. Caso contrário, o senhor enforcado e eu poderíamos realmente desaparecer, para nunca mais sermos encontrados. Klein de repente sentiu uma profunda sensação de alegria. Ele não se atreveu a ficar mais tempo quando ativou viajar mais uma vez e desapareceu com Alger enquanto atravessavam o mundo espiritual. E a cena final da infinidade de água do mar desapareceu mais uma vez. Após outro teletransporte, Klein e Alger retornaram para a ilha deserta. Eles ficaram em um recife e observaram as ondas atingirem a costa com força. Alger olhou em volta e soltou um suspiro silencioso de alívio. Ele tirou o cristal central da gárgula de 6 asas e disse: "Este é um despojo de guerra compartilhado. Você pode escolher primeiro." Depois de ponderar o assunto, considerou a gárgula de 6 asas um monstro que a dupla matou juntos. Quanto aos 3 corpos falecidos, eram exclusivamente de German Sparrow. Klein não respondeu diretamente. Ele fez Senor flutuar ao lado dele enquanto tirava a carta do tirano, a característica de Beyonder do solo marrom e a característica de Beyonder semelhante a uma água viva. Suspeita-se que este último fosse de um cantor do oceano. Depois de fazer tudo isso, ele disse: "Uma batalha. Eu escolho primeiro." 3 vezes. Ele quis dizer que na batalha que a dupla enfrentou, eles lutaram contra 3 corpos falecidos e uma gárgula de 6 asas.
Ele contribuiu muito em toda a batalha, então os despojos de guerra recebidos na tumba pertenciam ao que mais contribuiu. Claro, com base nas contribuições, German Sparrow teve o direito de escolher primeiro e escolher 3 vezes consecutivas. Alger ficou surpreso ao adquirir uma nova compreensão do aventureiro maluco. Ele então assentiu. Ok. Klein imediatamente estendeu a mão para sua marionete e calmamente pegou a carta do tirano com o rosto de Roselle. Isso conta como 2 vezes. Com a carta da blasfêmia, junto com o cetro do deus do mar, ele dificilmente poderia ser considerado um falso semideus ao agir em seu estado de corpo espiritual. Isso também foi muito útil ao atuar como deus do mar. Claro, o maior valor que a carta tirano forneceu foram as fórmulas de poções de alta sequência do caminho tempestade, bem como a habilidade sutil de sentir os ingredientes necessários após atingir a sequência 4. E foi precisamente por isso que Klein não esperou até que voltassem à cidade da generosidade, Bayan, para dividir os despojos da guerra. Ele temia que a carta do tirano atraísse diretamente o rei do mar Jean Cotman. Cabe a você dizer quantas vezes isso conta. Alger não respondeu, nem planejou contestar a afirmação de German Sparrow. Ele observou German alcançar a característica de Beyonder semelhante a uma água viva, que provavelmente correspondia ao cantor do oceano. Para Klein, poderia ser usada para criar um item místico no domínio tempestade, substituindo assim a abotoadura Murloc que havia sido levada pelo almirante infernal. Também poderia ser concedida a resistência do arquipélago Horsted no futuro para aumentar a sua capacidade de sobrevivência no mar. Claro, a condição era que eles agradassem muito ao deus do mar. Deixando de lado a carta do tirano e a característica de Beyonder semelhante a uma água viva, Klein olhou para o enforcado, indicando que era sua vez de escolher. Alger deliberou e disse: posso escolher a fórmula da poção da sequência 4 daquela carta da blasfêmia? Sem problemas, Klein assentiu sem muita expressão, vou dar a você no futuro. Embora a carta tirano tenha sido ativada, usá-la causaria um grande rebuliço. Portanto, por segurança, Klein planejou subir acima da névoa cinza para estudá-la depois de retornar a Becklund. Tudo bem, mesmo com a imponência de Alger, ele não pôde deixar de sorrir. Após esta aventura, uma vez que sua digestão de cantor do oceano estivesse quase concluída, ele poderia mostrar sua força e seguir o caminho de ser promovido pela igreja. Quando chegasse a hora, beber uma poção adicional não era um grande problema. Mesmo que ele não desse à luz um filho, apenas um tempo sozinho poderia permitir-lhe resolver o problema completamente. O principal obstáculo era que passar da sequência 5 para a sequência 4 foi uma transformação qualitativa. Foi uma sublimação da ordem natural da vida. Incontáveis cantores do oceano da Igreja das Tempestades trabalharam duro durante décadas, mas não conseguiram obter uma oportunidade. Alger não acreditava que ele, como mestiço, alguém que havia se promovido de servo, receberia qualquer tratamento especial. Ele sentia que não ser condenado ao ostracismo já era algo para se alegrar, resultado de sua capacidade de construir laços sociais. Além disso, na igreja, a poção foi dada diretamente para o avanço para a sequência 4. Não houve compreensão avançada da fórmula ou de sua preparação. Para que Alger ganhasse vantagem nesta intensa competição, ele precisava ter outras ideias além de estar entre os 3 primeiros em termos de contribuições. Sua atual linha de pensamento era matar um pirata famoso. Dele, ele poderia obter a fórmula da poção do sepultador cataclísmico. Então, poderia deixar as pistas apontarem para o corpo mutante do falecido na ilha primitiva. Provavelmente era um pirata poderoso que já atuou no mar antes de desaparecer repentinamente. Desta forma,
Os altos escalões da Igreja das Tempestades definitivamente suspeitariam que este poderoso pirata desaparecido havia obtido a Carta da Blasfêmia, e esta realidade inegável poderia ser verificada através de muitos meios diferentes. Alger poderia aproveitar a vantagem de já conhecer a fórmula da poção do sepultador cataclísmico para obter a chance de se tornar um sequência 4. Claro, isso está fundado na premissa de que a Igreja não tem um artefato selado que possa apagar diretamente quaisquer memórias correspondentes. Se esse método não funcionar, e não houver uma maneira real de avançar, só poderei reunir secretamente as memórias correspondentes, ingredientes e preparar o ritual necessário para o avanço. Assim que eu me tornar um sequência 4, deixarei imediatamente a Igreja e me tornarei um rei dos piratas. Alger controlou seus pensamentos e observou German Sparrow tirar a característica de Beyonder semelhante ao solo marrom. Olhando para os itens restantes, guardou o cristal translúcido branco acinzentado e entregou o globo ocular da gárgula de 6 asas para German Sparrow. Com ele não carecendo de quaisquer meios ofensivos poderosos, e sendo bem equilibrado quando se tratava de mar e terra, seria bastante útil para ele se o ingrediente Beyonder pudesse ser transformado em um item místico. De volta à tumba, se não fosse porque não tinha certeza se a perfuração psíquica poderia afetar a gárgula, e a situação da batalha não permitisse erros, ele teria escolhido usar primeiro o chicote da mente. Depois de dividir os despojos de guerra, colocá-los em caixas diferentes, e selá-los com paredes de espiritualidade, Klein guardou Senor. Estendendo a mão para agarrar o enforcado, suas figuras desapareceram quando entraram no mundo espiritual. Após a conclusão de viajar, os dois apareceram em uma montanha à beira-mar, nos arredores da cidade de Bayan. Ainda ficava perto do cemitério e era como se nunca tivessem saído. Alger não insistiu no assunto enquanto acenava para German Sparrow. Se você precisar criar algum item místico, eu arcarei com os custos correspondentes. É um prazer trabalhar com você. Usando a luva transparente, Klein respondeu laconicamente antes de desaparecer. Ele deixou o enforcado para trás e se teletransportou diretamente para um canto isolado na cidade de Bayan. Em seguida, preciso selecionar um pirata sortudo. Klein examinou sua área enquanto murmurava silenciosamente e esticava os dedos antes de sair para a rua. Claro, não esqueceu de mudar sua aparência. Ele também espalhou sangue nas viagens de Leimano. Afinal, havia avisos de recompensa por toda parte por German Sparrow, e o rei do mar Jean Cotman permaneceu nesta cidade. Se ele fosse reconhecido ou se perdesse, as coisas seriam desagradáveis. Reticências. Na encosta da montanha fora da cidade, Alger olhou para a noite escura onde havia a lua carmesim e as inúmeras estrelas. Ele inalou e expirou lentamente, permitindo que o frescor e o ar salgado do litoral limpassem seu corpo. A exploração que acabara de completar foi a aventura mais perigosa que já teve. Se não fosse pelo teletransporte da fome rastejante de German Sparrow, ele duvidava que eles pudessem escapar vivos. No entanto, como o adorador do Senhor Louco, o mundo deveria ter outros trunfos. Por exemplo, aqueles poderes Beyonder de nível semideus nas viagens de Leimano. Mas nesse caso, talvez não tivéssemos chegado à tumba com sucesso, e encontraríamos mais problemas ao longo do caminho. Sim, aquela carta da blasfêmia do caminho da tempestade é o alvo que o fez conter sua loucura. Isso foi uma instrução do Senhor Louco? Ele já havia previsto isso. Talvez ele conheça a existência que produziu aquele suspiro das profundezas da catedral. Naquela época, Quilangos poderia ter visto a carta do tirano, mas não tinha a capacidade de obtê-la. Deve ser por isso que ele disse isso. A mente de Alger se agitou enquanto caminhava lentamente até o sopé da montanha. Ponto.